Olá, muito boa tarde. Está entrando no ar o nosso Liberdade de Expressão deste sábado, hoje, 6 de junho de 2026. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência, aqui na Líder FM em 107,5. Apresentação de Matheus Mitterer, produção Paulo Barbosa e direção-geral do Mauro Roberto Valmórbida. E no programa de hoje vamos receber aqui nos estúdios o gerente regional da Epagre, regional de Joaçaba e Campos Novos, o Túlio Dassi. Ele que vai falar muito sobre as atividades desenvolvidas pela Epagre, que é uma entidade essencial para a nossa agricultura. É uma entidade pública que auxilia a agricultura aqui no estado de Santa Catarina. Uma das entidades públicas mais atuantes em todo o Brasil. Primeiramente, Túlio, obrigado pela sua presença aqui nos nossos estúdios, falando um pouquinho mais, né, sobre a Epagre em si, todos os projetos, os programas que são desenvolvidos pela Epagre que auxiliam a nossa agricultura. Boa tarde. Boa tarde, Matheus. Boa tarde, ouvintes. Agradeço o convite, né, Matheus? Eu acho que é importante a gente divulgar as informações, levar as informações ao povo. E esse ano a gente está comemorando 70 anos de extensão rural. E uma das metas do nosso projeto de comemoração dos 70 anos é levar, explicar não só para o meio rural, mas também para o meio urbano o que é a Epagre. Sim. Túlio, falando, né, são 70 anos desse trabalho que é desenvolvido, obviamente você está em boa parte dele já, né? E agora é frente também, né, à gerência regional. São vários municípios, né, que corresponde à gerência. Tem Joaçaba, né, como sede, e também Campos Novos. A gente coordena a equipe que atende a Amplasc, que é a Associação de Municípios do Planalto, né, Campos Novos e região, e a Associação de Municípios da AMOC, que é Joaçaba e os municípios ao redor aqui. Então, nós temos aí uma equipe de 60 colaboradores na região. E além isso na extensão, né? Sim. E além disso a gente tem a equipe de pesquisa em Campos Novos e também a equipe do SEDUP de Água Doce. A equipe de pesquisa também tem uma gerência aqui em Joaçaba, né? Através do Evandro, que faz pesquisa e tudo, né? Na verdade, a sede da pesquisa na região fica em Campos Novos. O Evandro faz parte da equipe de pesquisa, né, que faz a pesquisa de mercado e safras, né? Sim, isso aqui em Joaçaba, daí ele fica aqui, mas ele circula por todos os municípios. Isso aí. Até o Evandro, além da nossa regional Joaçaba, Campos Novos, ele também atua em alguns outros municípios da região, porque ele faz o levantamento de algumas áreas, tipo preço de terras, né? Ele tem que atuar em áreas além da nossa regional. Mercados também, ele faz alguns trabalhos na área fora da região. Você estava citando em off para mim a questão do SEDUP, que passou agora para a alçada de vocês aqui da Epagre, né? Importância de termos um colégio agrícola como é o de Água Doce. A Epagre atua na extensão rural, né, o apoio aos agricultores, atuava também na pesquisa e a partir de março do ano passado a gente começou a atuar na educação. Então a gente assumiu os 5 SEDUPs do estado. Então nós temos o nosso aqui da Água Doce, São José do Cerrito, Campo Herês, São Miguel e Canoinhas. E eu digo que é muito importante a gente estar trabalhando nesse viés de educação, porque a grande maioria dos jovens que estão lá no SEDUP são agricultores, são filhos de agricultores. Então, todo o trabalho que a gente sempre defende de sucessão familiar, né, que esse jovem precisa voltar, continuar o trabalho que os pais começaram, né, que realizam. Então, o SEDUP é uma porta para a gente trabalhar mais essa área. A Epagre também assumiu as casas familiares, né? Infelizmente aqui na região a gente não tem nenhuma. Nós tínhamos uma em Erval Velho, não sei se o pessoal lembra, mas por circunstâncias do desenvolvimento da casa familiar em Erval Velho foi fechada. Mas há o pensamento de reabrir essa casa em Erval Velho. Mas a Epagre assumiu, são 17 casas familiares no estado.
também nesse viés de atender filho do agricultor, com curso técnico e pensando na sucessão familiar. Uhum. Dentro dessa questão do SEDUP Água Doce, é um colégio normal, né? Ele tem uma grade normal, né? De educação, matemática, geografia, história, português, e também a questão agrícola que fica mais alçado de vocês. Tem a parceria da Gereg também, né? A educação aqui? Sim, é um segundo grau, né? Normal, nível médio hoje, né? Sim, nível médio. Nível médio, com capacitação na parte técnica. Então, o jovem sai como um técnico em agropecuária. Ah, tá. E na parte mais básica, né? Matemática, geografia, a gente tem a parceria da gestão com a Secretaria da Educação. Uhum. E a EPAGRE faz a gestão do colégio, a gestão das unidades de educação lá, os laboratórios que a gente chama, né? Laboratório de bovino, de suíno, e também traz para o colégio, né? Quando é necessário, pesquisadores, extensionistas, especialistas em determinadas áreas para levar a informação para os jovens que estão lá estudando. Nessa parte agrícola já é mais os extensionistas mesmo da EPAGRE. Existem alguns professores fixos lá, né? Mas tem todo o apoio da pesquisa e dos extensionistas da EPAGRE. Por enquanto, esses professores que estão lá na parte técnica ainda são ligados com a Secretaria de Educação, mas recebem treinamento da EPAGRE e posteriormente irão passar para o quadro da EPAGRE. Então eles serão absorvidos pela EPAGRE. Legal. Túlio, dentro dessa questão, quantos alunos hoje há dentro do SEDUP? Primeira série, segunda série e terceira... Isso, primeiro, segundo, terceiro ano do nível médio. E existem em torno de 1.500 no estado. Uhum. São quase 300 no colégio de Água Doce. Então são várias turmas. Isto. E ainda há o colégio interno lá ou não há mais? Existe uma parcela dos alunos que fazem internato, né? Uhum. Alguns fazem semi-internato, que eles passam o dia lá e depois de noite vão para casa. Sim. E existe aqueles que moram no município ou na região e só vão lá assistir às aulas e voltam para casa. O internato é mais para pessoas jovens que moram longe, né? Isso, ele foi desenvolvido para facilitar o acesso de jovens que não tem tanta facilidade econômica, né? E aí eles têm a possibilidade de ficar no colégio. Muitos desses alunos são de municípios até longe, então esses que ficam no internato? Nós temos... Eu imagino assim, a gente até viu os dados, mas em torno de 50%, 60% dos alunos são da região, né? Água Doce e municípios da região. Então tem em torno de 40% que são de municípios longe ou até fora do estado. E aí esses normalmente ou ficam internados ou residem no município de Água Doce, né? E fazem o curso. Importante que movimenta também o município de Água Doce, né? Com certeza. E ainda a gente conseguiu, este ano agora, no início do ano, fazer uma parceria com a Aurora. E a Aurora, envolvendo o Ministério do Trabalho, a Aurora tem a exigência de ter cotas do jovem aprendiz. Então, uma parte dos alunos vão receber uma cota de jovem aprendiz da Aurora para estudar. Entendi. Então, 2024 para trás, os alunos tinham que pagar para estudar no colégio. Então, e a partir desse ano, o ano que vem, eles vão receber para estudar. Que legal, a parceria é bacana, né? Até porque empresas desse tamanho, né? Como é a Aurora, outra que deve ser que é gigantesca aqui para nós é a BRF, outros municípios também. Conforme o número de colaboradores, eles precisam ter um número de jovem aprendiz também, né? Isso. Pensando nisso também, antes de nós conseguir com a Aurora, nós temos um outro projeto que também usa essas cotas. Nós estamos hoje com algumas cotas da Cooper Campus, algumas cotas da Colasser e com tratativas com a Tirol e com a BRF para pegar essas cotas de jovem aprendiz e no nosso projeto que é Gestão Jovem Rural. Então o jovem no contraturno da escola ele fica em casa,
executa tarefas que a gente determina dentro de uma programação didática, uma programação de gestão da propriedade, e recebe por isso a cota de jovem aprendiz, mas fica na propriedade. E a gente faz um acompanhamento, toda semana ele tem ou uma visita presencial ou online, e define as tarefas que ele faz durante a semana. Então, eu imagino que o resultado desse projeto vai ser espetacular, né? Que um jovem de 14 a 18 anos aprendendo o que é uma propriedade, a propriedade, entendendo que a propriedade é uma empresa, né? E tendo toda a fundamentação sobre gestão da propriedade, né? O resultado vai ser muito legal. Importante isso, né? Vocês têm um programa assim também, né? Que foi desenvolvido pela EPAGRE com relação, né, ao êxodo rural, né? Essa preocupação de manter o jovem dentro da propriedade. Até porque muitos se deslumbram, né? Querem vir para a cidade, tem um maior conforto, e eles, como você mesmo disse, eles não entendem que aquilo ali é uma empresa e aquela empresa é dele, né? Se tu analisar, né? Uma empresa hoje, por menor que seja, né? Tu coloca aí 10 hectares uma empresa, mais estrutura, passa facinho de R$1 milhão. Então, o jovem entender que aquilo é uma empresa, tem um capital próprio muito grande, né? Então, ele começa a entender isso. E todos esses programas, né? Tanto o pessoal que passa pelo SEDUP, passa pela Casa Familiar, ou o jovem que passa nesse projeto nosso do Gestão Jovem Rural, ou o jovem que passa pelo curso de jovem que existe lá no Centro de Treinamento, o PEC Jovem, que é outro projeto que a gente trabalha fazendo capacitação de jovens na pecuária de leite, que é um curso feito nos municípios, né, encontros municipais. Tudo isso tem o viés de sucessão familiar. Tentando fazer com que o jovem... e assim, o bacana disso é que a gente trabalha a família. Então, mesmo o SEDUP tem uma equipe que acompanha a família do aluno. O pessoal que está no curso de jovem lá da EPAGRE, lá no centramento, tem uma equipe que acompanha a família. Então, faz esse laço, essa conexão entre o jovem e a família, provocando a conversa, provocando eles encararem a realidade e ver que dá para fazer sucessão, que tem todos os passos, que a gente orienta. Então, esse viés da sucessão, a gente trabalha muito, eu acho que é muito importante. Túlio, como é que é a cabeça hoje do jovem? O que ele pensa? Até pouco tempo atrás, a gente falava muito sobre êxodo rural, era o jovem queria o quanto antes fugir da propriedade, né? Deixava lá o paizinho, a mãezinha, muitas vezes até com uma idade avançada, cuidando da propriedade. Como é que está hoje a cabeça do jovem que nasceu e é criado no interior aqui dos municípios? Para você ter uma ideia, o nosso curso de jovens que a gente tem lá no Centro de Treinamento de Campos Novos, quase 70% dos jovens são jovens que saíram de casa, foram trabalhar no meio urbano e estão voltando. Então, existe um movimento de volta. É geral? Não é geral, mas sim, já tem muita gente voltando. Porque o jovem ele não tem aquela conversa com os pais. Então, daqui a pouco o jovem recebe, trabalha, se dedica, fica 7 dias por semana trabalhando com a família, aí fim de semana ele quer sair, tem que pedir, pelo amor de Deus, para dar 30 pila, 50 pila para ele ir no barzinho, né? Então, ele enxerga aí que se ele sair e ir lá numa empresa urbana ganhar um salário, está ganhando muito mais do que em casa. Sim. Então, é essa conversa que a gente provoca e faz com que o jovem veja que aquilo ali também é dele, que ele possa ser, e os pais, que ele possa ser remunerado pelo trabalho que ele está fazendo. E muitas vezes também, né, o jovem,
ele tem uma audácia maior, né? Muitas vezes o pai ali, já estou cansado, não quero investir, não quero fazer. E muitas vezes o jovem vai e diz, não, vamos tentar isso e acaba dando certo, né? A gente procura orientar sempre, né? Mas a gente vê muitos exemplos aí de jovens que, como tu diz, né, são mais aventureiros, são mais audaciosos e tal, querem investir. E aí a gente orienta, o pai cede, né, acaba investindo e acaba dando certo, e aí a sucessão está feita, né? Hoje, Túlio, eu converso muito com a parte política também da agricultura, né? E que nem o prefeito Ronaldo da Rosa aqui em Erval do Oeste, ele fala que hoje as propriedades são empresas lucrativas, né? Hoje a gente tem os dark house, a gente tem as leitarias com robótica. Como é que você também está vendo essa tecnologia dentro do campo? Uma coisa que eu queria também comentar, até pouco tempo atrás não havia internet no campo, né? Isso também deixava o jovem querendo vir para a cidade. Hoje não, né? Hoje nós temos tecnologia de internet até melhor no campo do que na cidade, né? A gente diz para o jovem ficar no campo, ele tem que ter conforto. Então ele tem que ter uma estrada boa para ir para a cidade e voltar a hora que ele quiser, né? E o governo tem procurado fazer isso. Sim. Ele precisa ter energia de qualidade. Se ele está produzindo alguma coisa, ele precisa ter energia, então... Principalmente a trifásica, trifásica, né? Então energia de qualidade. E ele tem que ter internet. Então são 3 coisas básicas que precisa ter. E ele tem que ter renda. Então a renda, a gente sempre procura apoiar os produtores, né, a usar novas tecnologias, novas ações, novos projetos. Só que muitas tecnologias são muito caras. Então tem que dosar isso. Por isso que eu falo que o programa de jovem aprendiz, que é o Gestão Jovem Rural, ele vai na ferida. Porque assim, o jovem e a família como um todo tem que ver a viabilidade do projeto. Sim. Às vezes o jovem se deslumbra com uma tecnologia, mas não tem viabilidade naquela propriedade, naquele momento. Então, esse apoio é importante ter, né? Eu até não condeno, mas eu acho que assim, a revenda de máquina, o agente financeiro, falta um pouquinho de ver viabilidade nos projetos que são apresentados. Daqui a pouco mais de tato, né? Daqui a pouco, eu só vou ficar em casa, o jovem diz, né? Se comprar um trator novo. Mas daqui a pouco a propriedade não comporta um trator novo. Sim, um trator cabinado com ar-condicionado. Por que eu vou comprar um trator de 300 mil reais se eu com 100 mil reais eu compro um trator suficiente para minha propriedade? Pra fazer o então essas análises às vezes fogem e aí complica o orçamento da família. Túlio, hoje nós temos a questão, né, da agricultura, da bovinocultura, né, leite, corte, para nossa região aqui é mais forte, né, também a suinocultura, as integrações, né, suinocultura e a integração de frango também, né? Hoje nós vivemos num ambiente um pouquinho complicado, né, porque a receita das atividades normais, né, milho, feijão, aves, suínos e leite, eles estão, o produto final está num valor baixo. Então complica um pouco o movimento econômico das propriedades. Mas são atividades muito fortes na região. Só que todas elas estão se concentrando. Então, a aves, né, o número de produtores está diminuindo e a produção está aumentando. Está ficando menos produtores. Menos produtores e outros produtores que continuaram estão com mais aviários. Isso. A suinocultura é a mesma coisa. Entendi. Lavoura também, muitos estão deixando de plantar, arrendando a área para aqueles que têm estrutura melhor. E a bovinocultura de leite começou também com esse movimento, né? O pessoal está concentrando, até a gente não recomenda, mas muitos agricultores estão fechando as vacas, né? Confinando as vacas, que daí tu tem um custo muito maior, né? A gente recomenda que o pessoal
tem uma produção a pasto. Piqueteado, né? Piqueteado. Não é produzir menos, é produzir com custo menor. Sim. Né? E, assim, então muitos produtores estão deixando de algumas atividades e a gente está tentando levar eles para outras áreas. Uma área que está crescendo muito na região é a ovinocultura. Então, tá vindo compradores aí de São Paulo, né? Tem 2, 3 compradores de São Paulo. Existe hoje um movimento muito grande. E o Merê é um exemplo disso, né? Na região do Merê ali já tem uma cooperativa de produtores de ovinocultura. Então, a ovinocultura está crescendo muito. A região de Campos Novos, Água Doce, toda a região aí está crescendo muito. E outras atividades, né? A gente vê frutas, hortaliça. Só que fruta e hortaliça são para poucos agricultores, né? Não são muitos agricultores que vão para essa área. E a gente enxerga que na ovinocultura tem uma área... Uma galera abrindo espaço. Uma área maior aí para ser trabalhada. Até porque a ovelha, qualquer 2 metros, ela tá tranquila, né? Diferente de um bovino, né? Muitos produtores de leite estão migrando para gado de corte e a gente tá orientando mais para a ovinocultura. Porque assim, onde se coloca uma vaca, tu pode colocar até 20 ovelhas, né? Então, ao invés de você produzir um terneiro, tu vai produzir... Porque dá uma média de 1,5 por ovelha, né? De cria por ovelha, né? E até o que eu tô ligado, filho de veterinário, né? A gente sabe porque... E daí, conforme você vai vendo que as matrizes estão dando gêmeos, você vai eliminando a que só dá um e vai deixando as que para ter uma produção maior, né? Então, digamos, no lugar que tu tem uma vaca, produz um terneiro, tu consegue produzir até 30 borregos, né? Sim. Então, dá uma renda bem melhor do que a ovinocultura, dá uma renda bem melhor do que o gado de corte, né? Até porque é um valor agregado maior, né? Também da carne, né? A gente ainda tem um problema que muita ovelha não é tirada nota, né? Vende para os amigos. Normal. Precisaria, né? Mas a gente está tentando organizar a cadeia produtiva da ovinocultura de forma que se venda para empresas que comprem mais, né? Frigoríficos, né? Frigoríficos. Tem uma empresa de São Paulo que deve estar levando hoje mais de 1.000 borregos por semana para São Paulo. E quando ela não consegue comprar no estado, ela traz do Rio Grande do Sul, abate aqui e manda para São Paulo. Entendi. Então a gente tem um campo para trabalhar aí, uma demanda muito boa. É grande, né? E também a questão, né, da parte genética, né? Vem melhorando muito também, né? A questão das ovelhas, né? A parte genética... tanto ovelha como gado de corte, né? Se tu pegar a relação hoje, há 8, 10 anos atrás, evoluiu muito, muito, muito. 8 anos, 10 anos atrás, não falava em zebu, né? Hoje não, né? Hoje é Angus, esse tipo de carne, né? Evoluiu muito, evoluiu. A questão de genética evoluiu muito. Até a gente tem Água Doce, né? Que é capital nacional da genética bovina. Sim. Também é um trabalho da Epagre, né? Junto ao Cidasc. Isso. Vocês têm uma parceria, né? É grande, a parceria é grande e eu acho que a evolução é grande. E assim, tem uma série de políticas públicas que a gente pode ajudar, né? Kit forrageira, calcário, semente, então... O troca-troca, né? Que eles chamam, né? É o famoso programa Troca-Troca. Também, né? Troca-troca entraria no troca-troca aí a questão da semente, do calcário, mas tem outras políticas públicas diversas, né? Até nós estávamos conversando antes, né? E até bom que você explique, né, um pouco. A gente tem um longo período de carreira aí e nunca vi tanta política pública à disposição do agricultor. Então, se o agricultor hoje quiser melhorar plantel, se ele quiser melhorar a estrutura de produção, construir, comprar máquina, se ele quiser melhorar a fertilidade, calcário, se ele quiser fazer piqueteamento, tem kit forrageira.
a área de apicultura tem políticas públicas, a área de piscicultura, a questão ambiental, se ele quiser armazenar água, tem um programa que é Água para o Campo, se ele quiser armazenar, distribuir ou buscar água em algum lugar, tratar a água, tem políticas públicas. Tem algumas políticas públicas até que nessa área mais ambiental, que o agricultor pega lá R$50 mil, devolve em 5 anos e se pagar em dia, tem um desconto de 50%. Paga 25%. Então, paga 25% em 5 anos. Então, são políticas que atendem a grande maioria da demanda dos agricultores. Vocês buscam muito nessa questão também de cisternas, né? Vocês conversam muito com os agricultores, né? Porque nós estamos a expectativa agora do El Niño. Muita chuva. Mas tem a Laninha também, né? Muita seca. Então a gente está sempre naquela corda bamba, né? Até interessante, até nessa linha, né? O SC Rural 2, que é um programa que vem depois do Micro Bacias 1, Micro Bacias 2, o SC Rural, agora o SC Rural 2. É um projeto que vem com recursos do Banco Mundial, uma parte de recursos do Estado, são R$750 milhões em 5 anos. E ele vem nessa linha, minimizar efeitos climáticos. E na linha de inclusão de agricultores, inclusão de pequenos agricultores nas cadeias produtivas. Então, tu falou da seca e... Então, hoje existem muitas políticas públicas voltadas a isso. Então, quem tem muitos animais que... chega na hora da estiagem aí, tem que pedir para comprar água ou pedir para a prefeitura trazer o caminhão-pipa e tal. Então, a gente tem os projetos cisterna, que é dinheiro subsidiado, né? Tem conforme a linha que você pega, pode pegar até de 30% a 50% de desconto no investimento, ou se for um valor maior, o agricultor financia no banco, no agente financeiro, e o governo do estado paga o juro. Então, tem diversas políticas públicas. E agora com o SC Rural, né, vem nessa linha, então na área ambiental, na área de cisterna, na área de contenção de chuva também, fazer terraceamento, adubação verde. Então, o número de políticas públicas que tem é enorme. Se o agricultor tiver interesse em melhorar a propriedade, tem condição de fazer tranquilamente. Os municípios estão aderindo. Eu vi que você apresentou, né, junto ao governo, prefeitura aqui de Herval. Herval aderiu? Todas as prefeituras estão aderindo, né? Porque não tem um custo financeiro nenhum para a prefeitura, ela só tem que ser parceira nossa na divulgação, algum apoio na área de pessoal, né? Que a gente tem que fazer uma comissão municipal para dirimir dúvidas, para fazer a divulgação, para priorizar projetos. Então, a gente pede alguns funcionários da prefeitura, né? O funcionário que trabalha com um cadastro único, né? No CRAS, o pessoal da agricultura do município. Então, não tem um custo significativo para a prefeitura e é um benefício para os agricultores do município. Então, todas as prefeituras da região estão aderindo, não tem nenhuma que se recusou, né? Então, estamos nesse processo hoje de fazer a parceria com os municípios e, falando em SC Rural, né? E aguardando a liberação de recursos, porque o recurso vai ser como se fosse uma chamada pública, né? Eles vão ofertar, tem R$200 mil para Herval do Oeste aplicar em água. Então a gente vai divulgar, os agricultores vão vir na Ipagre, vão se inscrever, dizer aonde que eles querem investir, e aí a gente vai fazer os projetos, e se tiver um número maior de interessados do que o volume de recursos disponibilizado, aí vai ter uma comissão municipal lá que vai priorizar os projetos. Eles vêm então junto com o extensionista de cada município? Sim. Todas as informações aí os agricultores devem buscar nos municípios, né? A Ipagre, cada município tem uma equipe da Ipagre que pode trazer essas informações.
Mierval aqui é bastante atuante com o Ita, né? E o pessoal ali, né? O Itamar e a Carla são, como diz assim, são os extensionistas de ponta. Eles têm um trabalho muito bom. Eles conhecem todo o município, pode dizer, né? Conhecem praticamente todos os agricultores e tem uma relação boa com os agricultores. Então, os agricultores já sabem que podem contar com eles aí. Não tem problema nenhum. Vocês também têm várias parcerias, né? Com os agricultores, com o município, que os agricultores podem buscar também, né? Questão de avaliação de solo, muita situação, né, que pode buscar a EPAGRE, né? Com certeza, a gente tem trabalhado em diversas áreas, né? Como nós estávamos agora há pouco conversando numa reunião com a Prefeitura de Bicaré, com as lideranças de Bicaré, falando do SC Rural, e a gente contando com os parceiros, né? Tava lá o sindicato, os agentes financeiros, a prefeitura, a SIDASC, o CRAS, a EPAGRE. Então, qual é o objetivo de toda essa turma, né? É fazer com que a agricultura vá bem, que a agricultura se desenvolva, que a família do agricultor fique bem, né? Então... todo mundo ganha, né? Todo mundo ganha. Então, essas parcerias são importantíssimas, né? Eu gosto muito do projeto do PEC Jovem, que é a capacitação de jovens em pecuária de leite. Agora a gente vai fazer o PEC Jovem mais para corte também. Mas assim, a gente pega 5 municípios e faz 2 encontros em cada município durante o ano. São 10 encontros durante o ano. Uhum. E aí vai em torno de 5 a 7 agricultores jovens de cada município. Então faz 10 encontros. Mas a gente provoca nesses encontros os parceiros do município. Então, quando a gente faz um encontro no município, tá lá a prefeitura, os agentes financeiros, o sindicato, os jovens. A gente pede que, quando for no município, convidar os pais para ir junto no curso. Então, isso fortalece as parcerias. E é fundamental as parcerias, né? Ninguém faz nada sozinho. Qualquer evento que tu faz aí, faz como nós tivemos em Brunópolis sexta-feira, né? O encontro dos agricultores. Uhum. Tinha lá quase 500 pessoas. Mas tudo isso é parceria, né? Prefeituras, agente financeiro, estava lá a Coopermap, a Cooper Campus. Então, todos aqueles que trabalham para que o agricultor se desenvolva, né? A agricultura se desenvolva e o agricultor viva bem, a família fique bem, né? É importante, né? Aqui em Erval também, né? A gente teve festas do agricultor, já encontro, né? Acho que em outubro haverá uma gincana da agricultura aqui, né? A gente provoca aí alguns eventos, algumas prefeituras provocam a gente também, né? Mas é importante que tenha essas parcerias, né? É bom tu fazer um movimento grande, né? Tipo essa gincana, vai reunir lá 300, 400, 500 pessoas, e aí o pessoal enxerga que está sendo importante, né? Que eles sentem a importância que eles têm para o desenvolvimento da comunidade como um todo, né? Túlio, dentro dessa questão, né, dos programas, você falou do SC Rural 2, mas dentro do SC são várias questões, né? Dentro desse programa são vários programetes, digamos assim, né? Nós assim como tem as políticas públicas do Estado, né? O SC Rural, ele vem com 7 ou 8 linhas específicas de financiamento. Então, tem uma linha que é para melhorar a estrutura de produção, tem outra linha que é para melhorar a questão da água na propriedade, tem outra linha que é para questão de internet, se você tem problema na internet, ou quer comprar uma antena, ou quer, né, ou comprar um computador para fazer a gestão da propriedade, tem uma linha para isso também. Tem uma linha para melhorar a estrutura de energia elétrica dentro da propriedade, já que o governo está trabalhando com as melhorias das redes de elétrica cabeada, né? Cabeada.
Então, existe uma linha de crédito dentro da SC Rural para melhorar a estrutura de energia na propriedade. Eu acho isso muito importante, porque às vezes tu vê aí problema de pessoal tomar choque, o incêndio e também o custo da energia. Se tu tem uma estrutura, uma rede dentro da propriedade bem feita, também tu diminui muito o custo, o gasto de energia. Fuga, né? E assim, tem linhas de crédito para tentar alavancar uma família que está fora das cadeias produtivas, né? Às vezes o pessoal mora lá na propriedade muito pequena, tem que trabalhar fora para poder dar o pão para a família em casa, né? E aí a gente quer daqui a pouco fazer pequenos projetos também. Existe essa linha para o pessoal começar a produzir hortaliça, fruta ou um galinheiro, alguma coisa, para ele começar a entrar dentro das cadeias produtivas, né? Há também nessa questão da alimentação familiar, né, para as escolas municipais, né? O Valdoeste tem parceria, acredito que o Joaçaba também, né? O Marcelo que cuida lá, o CRIPA, né? Tem essa questão, né, de você da IPAGRE auxiliar o agricultor que ele entre também para fornecer, né, através da agricultura familiar, o alimento para as escolas municipais, né? Existe o PNAE, que é o Programa Nacional de Alimentação Escolar, que é um programa federal que vem recurso para o município, e o município ele é obrigado a usar 30% desse valor para comprar da agricultura familiar. E aí a gente faz essa relação entre a prefeitura, a compra da prefeitura para a merenda escolar e o agricultor. Ah, né? Legal. Passa por vocês. A gente tenta fazer essa ligação, né? Então, normalmente a gente conversa com a nutricionista que vai definir o cardápio, o que vai ser comprado, com o pessoal de compras e licitações lá da prefeitura, para ver como é que vai ser, e organiza os produtores para participarem, né, das chamadas públicas, das licitações, para trazerem os produtos, né? E eu acho muito interessante isso. Vocês também organizam a questão do calendário. Tipo assim, o determinado produtor vai entregar hoje cenoura, daí o outro produtor vai entregar cenoura, até aquilo lá ter cenoura de novo. Isso, a gente tenta organizar os produtores para que eles... Para fechar isso com o produtor, junto com a nutricionista, né? Com as compras da prefeitura, com a escola, para viabilizar, fechar o elo aí, né? E eu acho muito interessante, assim, às vezes, esses pequenos produtores que eu falei antes, né, do que a pessoa quer incluir, que a gente quer incluir nas cadeias produtivas, esse é um degrau interessante, né, que ele, produzindo alguma coisa que a prefeitura precisa para a merenda, ele tem uma garantia de um valor, né, pode não ser muito grande, né, mas daqui a pouco é o start, é o virar a ficha para ele começar a introduzir nas cadeias produtivas do produto, né? Então é uma política pública muito interessante essa da merenda escolar. Eu entendi, né? Tipo assim, ele começa com pouco, produzindo pouco, daí entra na questão da merenda escolar, antes de querer entrar num grande mercado, né? Justamente. Túlio, outra questão agora que tá bastante preocupante, não sei se é para tudo isso ou questão do El Niño. Como é que vocês vêm conversando com as prefeituras? Vocês conversam com a Defesa Civil? O que tem de previsão mesmo real assim para o segundo semestre agora, o inverno e diante? Já tem uma divulgação na mídia, né, que a probabilidade de se instalar o El Niño é grande, né? Praticamente já podemos esperar por isso, né? Então, a gente vê que vai ter chuva acima da média para nós aqui na primavera, começo do verão. Então, o que a gente tem conversado com os agricultores, né? Prefeituras, a gente sabe que tem todo um trabalho da Defesa Civil e tal, né? Mas no meio rural, a questão de conservação do solo, de cobertura do solo, de tentar se organizar para que no período que
for recomendado para plantio, plantar na época certa. Caso mande antecipar um pouco a semeadura, fazê-la. Isso, porque assim, não tem muito o que tu fazer, né? Sim. Se vai chover demais, vamos tentar minimizar o risco, né? Então, basicamente é essa, coleta de água, conservação do solo, cobertura do solo, se organizar com o armazenamento de água, que às vezes, embora chova além da conta, daqui a pouco tu fica com uma água de má qualidade, né? Daqui a pouco, se tu tem uma cisterna com uma água de qualidade, tu se escapa de ter problemas, né? Então, é nessa linha. A gente tenta fazer com que o agricultor utilize tecnologia ou ações ou metas para minimizar o risco. Eu acho que dentro dos estudos dos especialistas aí, né, vamos ter um El Niño, né, a intensidade dele ainda é questionável, se vai ser muito forte isso, ou médio, ou como é que vai ser, mas a gente tem que se organizar para que, se vier a chuva acima da média, que é o previsto, a gente faça todo o possível para minimizar os problemas, né? Até porque vocês têm um escritório que é o Ipagre-Ciran, né, que é especialistas em tempo, né? Acho que é a referência não só no estado, mas no Brasil também, né? A Ipagre montou uma estrutura, um aparato técnico e um aparato de conhecimento dentro da área de meteorologia, na área ambiental. Então, tem dados bem palpáveis, né? Então, por isso que a gente diz, dentro de tudo que foi divulgado, o El Niño tá aí, né? Vai ter chuva acima da média na primavera-verão. Até porque, segundo as informações, pode chegar a 1,5 graus acima, né, a temperatura do Pacífico, né? Isso, é muita coisa, né? Isso é bastante, né? Nos estudos anteriores, né, 1 grau já fazia um estrago, né? Agora 1,5 graus, então... Imagine 1,5 graus evaporando. Então a gente tem... Em algum lugar vai cair essa chuva, né? Então a gente tem... Assim, quais são as dúvidas? A gente não tem dúvida que vai ter chuva acima da média. Qual é a dúvida? Se a linha de onde vai chover mais e vai chover menos, se vai ser no começo do sul de Santa Catarina ou se vai ser no norte de Santa Catarina. Então, tem a dúvida onde que vai ser mais chuva ou um pouco menos chuva, mas que vai ter chuva acima da média, isso já está praticamente certo. E o pessoal no Rio Grande do Sul está apavorado, o Vale do Taquari, né? Guaíba pode transbordar de novo lá em Porto Alegre. Essa dúvida que eu falei, que, né, o grande volume de chuva vai ser até o início de Santa Catarina, até o final de Santa Catarina, né? Ou no sul ou norte de Santa Catarina. Se for no sul, eles não têm. Eles sabem que o Rio Grande do Sul vai ser muita chuva. Como é que pode, né? Os caras passaram numa enchente há poucos anos e já... 2 anos atrás, acho que foi, né? 2 anos. 2 anos. É que o El Niño, o ciclo do El Niño é 2 em 2, né? Ele não tem tanta como é que eu vou dizer, não é tão fixo assim, né? Não é tão certo assim, né? Cada 2 anos, cada 3 anos, às vezes demora um pouco mais, demora um pouco menos. Conforme também, né? A temperatura do Pacífico. Muito variável. Né? Mas com certeza a gente tem que se preparar. O agricultor tem que ficar esperto e fazer tudo que tiver no alcance dele para minimizar os riscos. E buscar sempre a orientação do escritório aqui da Ipagre, né? Com certeza. Joaçaba, busca lá o pessoal, Erval, Campos Novos. Isso. Hoje a Ipagre está nos 295 municípios do estado. Então, o pessoal tem condição de buscar aí em cada município, buscar a equipe da Ipagre em todos os municípios. Luzerna tem Ipagre, viu, Paula? Luzerna tem Ipagre. Não, a Luzerna é forte na agricultura também, né? A maioria dos municípios, né, aquilo que tu levantou antes, né, o que tem, né, nós somos diversificados na produção, né? Nós temos fruta, hortaliça, gado, bovino de leite, bovino de corte, ovinocultura, suínos, aves. Então tem uma gama grande de produtos e a gente é forte. A produção aqui da região, do estado como um todo, né? Mas a região aqui é bem forte
o movimento econômico do meio rural, do agronegócio, né? É o que sustenta, né? O Brasil, né? Na pandemia, quem salvou o Brasil foi o agro. Erval do Oeste mais de 40% da economia vem da agricultura. Eu digo que em torno de 90% do movimento econômico de Erval do Oeste depende da agricultura. Uhum. Porque se o cheque do leite sobra os trocos, aí o comércio anda. Uhum. Se o cheque do leite não sobra troco, o comércio não anda. Verdade. E até pouco tempo atrás tava meio ruim, né? O Moraes, o vice-prefeito aí, um dos maiores produtores de leite aqui, né? Sim. Ele é referência internacional, inclusive, né? Sim, ele é... A EPAGRE monta, assim, unidades de referência técnica. Olha, que legal. Que são propriedades que a gente acompanha não só tecnicamente, como economicamente. E a gente leva os outros agricultores para ver como que faz. E o Moraes foi um dos primeiros que a gente começou a trabalhar nessa área de ser uma unidade de referência, ser uma propriedade de referência. Continua sendo. E continua sendo. Ele é referência no estado e fora do estado, fora do país também. Inclusive, o ano passado teve visita do pessoal de Angola, que veio visitar ele ali para ver como é que a gente fazia, né? Que a gente tem... assim, o sistema de produção de leite à base de pasto perene, que é o que a EPAGRE prega, né? Ele tem um custo menor, então, mesmo nessas crises do leite aí, com a baixa do preço do leite ao produtor, o pessoal continuou tendo margem, né? Sim. Quando o produtor de leite confina e aí busca lá ter renda menor por litro, mas ter escala, é muito fácil de reverter, né? Em vez de ficar no verde, fica no vermelho, né? Uma margem pequena, mas fica no vermelho. Uhum. Então, o Moraes continua sendo uma referência nossa na área de produção de leite à base de pasto perene. Até porque ele tem aquele sistema de piqueteamento, né? Isso. Assim, a gente recomenda que mais de 60% da dieta da vaca seja pasto. Sim. E só consegue isso quando tem pasto perene de qualidade para que as vacas... Porque o pasto é a coisa mais barata que tem. Se tu for comparar com a silagem, com ração, coisa nada... Semeou, daqui a 2-3 meses está lá. O pasto é a coisa mais barata que tem. Uhum. E pasto perene, né? Que os planta uma vez só. Sim. Só vai adubando, reformando, né? Então... essa linha de produção de produção de leite à base de pasto perene, o pessoal está bem contente, né? Toda a região tem as suas unidades de referência e pelos controles econômicos que a gente tem, mesmo na crise tinha produtor aí com R$1 de margem líquida por litro. Sim, porque fez o trabalho de casa, né? Tá correto, né? Túlio, gostaria de agradecer a tua presença. Em seu nome também cumprimentar todos os colaboradores, né? Todos os extensionistas da EPAGRE, o Ita, o Marcelo, o pessoal, todos sempre muito simpáticos com o jornalismo aqui da Líder, e agradecer a sua presença aqui no nosso Liberdade de Expressão. Você falou muito, né? Acho que da importância da EPAGRE, né? Para a agricultura. E o pessoal que valorize, né? E quando vocês passarem pela rua, bata um pau. Menos, né? Não, só agradecer o convite, né, Matheus? A gente está à disposição. A EPAGRE é uma referência não só no estado, mas fora do estado, né? Muitas empresas estaduais de extensão vêm buscar... As Embrapas, Brasil afora, As Emater. As Ematers vêm aí conversar conosco. A Embrapa é Brasil? A Embrapa é federal. A Embrapa é federal. A Emater são dos estados. Dos estados. Mas assim, a gente está à disposição, né, Matheus? A hora que precisar. E mais uma vez colocamos todos os escritórios da região, né, à disposição. Não só o escritório, mas a gente tem a unidade de pesquisa lá em Campos Novos, a gente tem o trabalho de educação no CEDUP, né? Então, qualquer informação aí que precisar, a gente está à disposição. Muito obrigado.
Obrigado, então. Esse foi o Túlio Dassi, gerente regional da EPAGRE, Joaçaba e Campos Novos. Esse foi o nosso Liberdade de Expressão. Agradecendo também ao Paulo Barbosa na direção e edição de áudio. A direção geral do Mauro Roberto Valmórbida, apresentação sempre minha, Matheus Mitterer. Nosso Liberdade de Expressão volta no próximo sábado. A você uma ótima tarde, um ótimo domingo e até mais. Tchau, tchau.